Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nossas desculpas aí pelo pequeno atraso, mas vamos direto ao evento e aos nossos palestrantes. Queria falar um minuto, literalmente, primeiro para dar boa-vinda a todos, para dar boa-vinda aos nossos palestrantes, conselheiro Eduardo, conselheira Ana. É um enorme prazer para a GV estar realizando esse evento e está se juntando, na realidade, a uma empreitada, que é uma empreitada já de mais de uma década, que são as mesas redondas de defesa da concorrência que o IBRAC organiza com a USP, que é a nossa parceira nessa empreitada. O professor Diogo Coutinho, infelizmente, não pode estar aqui hoje, mas é um grande parceiro em toda a organização, e a Universidade de São Paulo é uma parceira na realização dessas mesas. E a nossa ideia é poder alternar encontros entre a Fundação Getúlio Vargas e a USP, e com isso ter um diálogo, autoridades, advogados, estudantes, professores, enfim, academia e sistema de defesa da concorrência e a profissão da advocacia sobre a defesa da concorrência. Esse é um diálogo muito informal, a ideia não é que a gente tenha aqui qualquer evento mais controlado, ao contrário, é que os conselheiros possam falar livremente aí, sobre os desafios do novo CAD, o que eles imaginam, são os conselheiros que acabaram de assumir os seus mandatos, e que possa haver um diálogo, possa haver uma troca. Eu acho que essa é a ideia na universidade aqui. Então, eu queria passar a palavra para o Tito Andrade, presidente do IBRAC, dando as boas-vindas aqui da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Caio Mário. Pessoa de quem eu agradeço, obviamente, a Faculdade de Direito da Getúlio Vargas. Você acabou de, basicamente, falar tudo que eu ia falar. Mas para o IBRAC, que, aliás, esse ano comemora 20 anos de vida, é um grande orgulho, é um grande prazer estar aqui realizando essa mesa pela primeira vez na GV. Já vimos fazendo uma parceria com a USP, mas ainda fisicamente na São Francisco. Hoje, pela primeira vez, fazendo aqui no prédio, no auditório de vocês. Espero que seja a primeira de muitas outras mesas tripartites que temos aqui. Agradecendo, obviamente, também a presença dos ilustres conselheiros. Então, acho que sem mais nada, vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado. Conselheiros, passo então as palavras. Não sei quem gostaria de começar. Minha ideia seria que tivesse em torno de 20 a 30 minutos, mas como vocês preferirem, tá bom? Obrigado. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, certamente agradecer a presença de vocês nessa tarde de sexta. Também agradecer o convite do IBRAC, juntamente com a FGV e a USP, o Caio Mário e Tito Andrade, para essa oportunidade de conversar sobre os novos desafios do CAD. Com a nova lei, tanto eu como a Ana somos conselheiros há bem pouco tempo, né? Inclusive tomamos posse no mesmo dia, em meados de agosto, e já estamos com bastante trabalho. Tivemos a distribuição de casos e, quem estiver acompanhando as sessões já vê que estamos levando já casos para lá. Inicialmente também gostaria de dizer que não falo em nome do Conselho, nem represento a posição oficial do CAD, ou do seu presidente, ou do Tribunal. E, ao mesmo tempo, agradeço o convite para esse fórum informal para conversarmos sobre o novo CAD. Acho que, do meu ponto de vista, eu irei falar, em geral, dos desafios que aconteceram nessa transformação. A gente, em evento recente, tive a oportunidade de discutir também um pouco sobre isso e falar que no fundo é surpreendente a gente ter um barco sendo feito enquanto está navegando. Apenas durante duas sessões não ocorreram, no sentido de durante um mês não houve sessão, e ao mesmo tempo se conseguiu
já construir um conjunto de regulamentos que complementam a implementação da lei e orientam o dia a dia do CAD. Do CAD agora como novo órgão central do SBDC nas instâncias de instrução do processo. Houve a mudança para um prédio maior para acomodar essas novas atribuições do CAD e realmente, se pararmos para pensar, uma transição impressionante que ocorreu em tão pouco tempo, com as pessoas mudando as atividades, mudando seu modo de agir e seguindo as novas leis e, ao mesmo tempo, convivendo com dois regulamentos ao mesmo tempo, duas leis, analisando a atos de concentração com duas leis ao mesmo tempo. Como eu disse, já eu e a conselheira Ana começamos em agosto e, na hora da distribuição, acabei ficando com atos de concentração e a Ana com casos que envolvem conduta. E confesso que, em relação à análise as palavras que eu vou trazer hoje, eu vou seguir esse foco, que acaba sendo mais a minha experiência. Então, trazer algumas opiniões ou visões pessoais, inclusive até como professor, se me permitem, sobre as mudanças que a nova lei está trazendo. Acho que, certamente, um ponto eu gostaria de ressaltar da nova lei, que eu acho que vai auxiliar muito a análise e a discussão sobre casos de atos de concentração, que é o fato que a infração da ordem econômica era associada à posição dominante. A nova lei mantém esse texto, mas na lei anterior é interessante notar que havia a associação dessa posição dominante quase que exclusivamente com a concentração. Havia essa afirmação no artigo 20, de que a posição dominante quando uma empresa ou grupo controla parcela substancial de mercado relevante, sendo que essa posição dominante, no parágrafo seguinte, se refere, é presumida quando a empresa ou grupo controla mais de 20%. Então, era um número de referência para você fazer uma análise quando havia a presunção dessa posição dominante. Na nova lei, esse pedaço desse texto se mantém, mas ela é expandida, ou seja, a posição dominante, quando o grupo ou empresas controlar 20% ou mais do mercado relevante, ou for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado. Essa característica de posição dominante, eu acho que é muito mais realista e tem uma vantagem de associar efetivamente ao que era feito na análise. Quando você ia para o guia estava preocupado exatamente com os efeitos desse poder dominante, os efeitos que esse mais de 20% teria nas condições de mercado. Agora, isso fica explícito na nova lei e vai certamente auxiliar na análise dos casos ao deixar isso explícito. Outro conceito que era tratado, que orientava também a análise dos atos de concentração, no artigo 54, falava de eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante de bens e serviços, e isso se mantém na nova lei, no famoso artigo 88. Eu acho que e tomo até licença de tentar entender o que tinha acontecido na cabeça das pessoas que participaram do desenvolvimento dessa lei, de entender a necessidade dessa adaptação do conceito de posição dominante pela própria experiência que o CAD teve nos anos desde 94 de implementação, de aprendizado, de colocar a lei em prática e fazer a análise dos atos de concentração. Há uma semana tivemos um evento comemorativo de 50 anos
do CAD na USP, onde esse tema de evolução do sistema foi bastante ressaltado pelas várias pessoas que estavam à mesa, no sentido de que você tem com a nova lei um aprendizado, esse aprendizado levando a um desenvolvimento e uma tentativa de melhorar a compreensão e análise de novo, acabo me concentrando mais em atos de concentração, mas também em condutas. Acho que esse aprendizado, essa experiência é indispensável para o sistema e certamente contribuiu muito para a facilidade dessa transição. Foi até dito que o CAD podia até ser entendido depois da lei de 94 como quase que duas ou três etapas, e que quando começam a chegar os gestores, aproveitando que também o arcabouço institucional interno já havia sido organizado, esses recursos humanos que conseguiram se fixar pela estrutura do governo e adquirir a experiência, inclusive vários gestores, várias pessoas que trabalharam no CAD passaram a ser conselheiros ao longo do tempo, mostrando a própria evolução, certamente é muito positiva para a análise. Isso acaba sendo de ambos os lados. Há vários, do lado... Pois eu soube que quantos anos estão já frequentando o CAD pelas partes? 10 anos? 15 anos? Não sei. 15 anos. Então, bastante tempo. Não, bastante tempo. Não vamos revelar idades aqui. Então, essa evolução, eu acho que com a nova lei há uma situação muito positiva de amadurecimento do sistema que vai levar a melhor análise dos casos. O que certamente já se reflete no tempo que vários casos estão tomando, certamente menos de um mês, facilitando a análise. Essa análise agora, certamente com a nova lei, muda a perspectiva de ser uma análise prévia, e com isso acredito que a visão do caso acaba mudando pela necessidade de você ter uma visão global dele, uma visão ampla da situação competitiva que se põe, seja nos casos mais simples, seja nos casos mais complexos, e certamente nos complexos isso já se materializa na requisição de documentos, que se pode ser dito que acaba sendo muita informação pedida em relação ao guia anterior, que levava a uma análise sequencial. Eu, na verdade, acredito que por um lado, essa visão de que a quantidade de informações era menor antes e a análise sequencial meio que trazia as informações à medida que elas eram necessárias, na verdade, era uma visão um pouco simplista da situação. Se nós pensarmos o que é definir um mercado relevante, muita gente diz, definir um mercado relevante é o caso. Se você consegue definir um relevante, você não só consegue identificar se há posição dominante ou não, pela própria lei, além dos 20%, mas também levaria à sequência de análise para se verificar se haveria fatores mitigadores ou restritivos ao potencial exercício do poder de mercado. A questão é que você definir o mercado relevante já impõe uma análise bastante aprofundada do caso, porque é necessário definir quais são os produtos, quais são o comportamento dos consumidores frente a eles, qual é o comportamento dos concorrentes frente a esse produto que as empresas estão analisando, e é necessário olhar a entrada, mesmo que seja a entrada não comprometida. Então, uma boa definição, uma delimitação segura de mercado relevante já envolvia ou acabaria exigindo um esforço bastante grande de análise e aprofundamento dessa análise. Na visão atual, quer dizer, da forma que foi montado o pedido de informações para casos mais complexos, o que no fundo se faz é pedir essa visão do caso já no início, e que inclusive vai auxiliando aquela etapa que seria supostamente a mais simples, a mais rápida, mas que efetivamente envolve a própria
rivalidade entre as empresas. Eu também vejo com com a mudança da lei a oportunidade de atualização de guias de análise, a uma maior conversa entre o conhecimento que existe teórico em economia com a prática de análise e a própria lei, sempre respeitando as orientações da lei. Eu acho que a introdução na lei do conceito de do que seria a posição dominante, ou seja, essa capacidade de alterar unilateralmente ou coordenadamente as condições de mercado, reflete esse amadurecimento e maior conhecimento entre da competição, do que é a competição, de como ela está colocada. Eu queria também associar essa questão do guia horizontal e da própria teoria que acaba orientando a associação entre poder dominante e exercício desse poder de mercado e geração de abusos de poder econômico que são especificamente proibidas pela lei. Isso vem certamente de um acúmulo de conhecimento teórico que vem desde os anos 50, 60, 70 e que foi sintetizado numa linha teórica associada à chamada de estrutura, conduta e desempenho, que exatamente faz essa ligação entre estrutura e desempenho, estrutura e condutas. É interessante que, curiosamente, antes de chegar mais próximo do CAD, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, eu já, no fundo, conhecia o guia, sem saber que conhecia o guia. Nas aulas, em aulas de competição, estratégias competitivas, existe uma síntese desse modelo de estrutura, conduta e desempenho, na literatura, vamos chamar mais popular, de negócios, ou muito popularizado pelo modelo do Michael Porter, de 5 forças, onde a competitividade da empresa, a capacidade da empresa de ter lucros, ela é constrangida pela intensidade de forças competitivas. No fundo, a mesma lógica do nosso guia de olhar a estrutura e depois de olhar se há forças mitigadoras que permitem ou não esse exercício, esse potencial exercício do poder de mercado. E lá nessas 5 forças tem uma lógica de ser fácil de entender, numa palma de mão. As forças que constrangeriam a empresa seria a rivalidade dos concorrentes, imediato a associação com o guia, a força competitiva que os entrantes teriam, a força competitiva dos produtos substitutos, que é exatamente a delimitação do mercado relevante, que produtos substitutos são esses, a força competitiva dos consumidores, de novo, associando, a gente poderia associar isso com o mercado relevante, com o grau de substituição que os consumidores dão para os produtos, e a força competitiva dos fornecedores, em que é interessante que também acaba aparecendo nas análises quando se olha a relação de poder de compra. Essa síntese, desde os anos que foi acontecendo nos anos 60, principalmente 70 e início dos 80, a teoria não ficou parada, e ela foi avançando. Eu acho que houve uma grande, quase que revolução na análise econômica, em que a partir dos anos 70 e consolidação de ferramentas de análise, tipos de ferramentas de análise matemáticas, a gente tem o fim de grandes, eu vejo como o fim de grandes leis. Se pegarmos livros mais antigos, é interessante como não haviam teoremas ou proposições, e sim leis. Existia a lei da demanda, a lei da oferta, e esse linguajar não existe mais, porque se entende que a própria metodologia científica foi mudando e tratando de situações mais específicas. Um tema não mudou, que é o foco nos incentivos individuais, e porque o mercado competitivo tem esse e outro resultado, eram os incentivos que as empresas tinham para competir dessa ou daquela forma.
essa análise continua existindo, de foco nos incentivos, agora com uma preocupação de entender a racionalidade das pessoas, e então em diferentes graus de racionalidade a teoria dos jogos acaba trazendo contribuições importantes para trazer conclusões, tipo, orientações. Olha, a gente espera que se essa condições se verificam, o que a gente espera é que isso vá acontecer, gerando então essas presunções de comportamento. Esse papel que a teoria dos jogos teve e a entrada desse instrumento analítico de mudar muito o campo de análise da teoria econômica, ele ao mesmo tempo permitiu que se trouxessem conclusões, afirmações ou resultados em temas bem modernos, como comportamentos em economias de rede, quando você tem mercados de dois lados, economia da informação. Esse lado de economia da informação certamente é um tema que cada vez estamos vivendo em bits e bytes, e certamente é a fronteira. Eu, pessoalmente, como economista, fico bastante feliz de ver que o economista-chefe do Google é o autor de manuais de microeconomia que a gente lia no mestrado e no doutorado. Ele, no fundo, pode ser até lido como uma confirmação de que aquelas ideias que estavam ali são realmente úteis para uns homens de negócios, e que podem orientar, sim, o comportamento e os negócios. Esse foco nos incentivos, esse foco na teoria que é consolidado pela teoria dos jogos, eu acho que é muito importante para entendermos também vários temas em competição. Eu me lembro que havia algumas vezes ouvia falar numa situação A, B ou C sobre se você tem elasticidades altas, uma empresa não teria não aumentaria preços, mas então a gente tem que se perguntar qual é o incentivo dele aumentar preços. Supostamente, quando você fala de elasticidades altas, você quer dizer que o consumidor reage mais proporcionalmente ao aumento de preço. Se eu aumentar em 5% os meus preços e a elasticidade for de 2%, eu estou então esperando uma queda de vendas em quantidade de 10%, que levaria a uma queda na receita. Então seria ruim para o empresário. Então, com elasticidades altas não haveriam incentivos para aumentos de preços. Veja que eu já estou trazendo essa ideia de incentivos no raciocínio, só que vamos lembrar qual é o objetivo final do empresário. Então, quando a gente fala em incentivos, a gente tem que pensar nos objetivos. Se o objetivo é exclusivamente receita, esse raciocínio seria válido. Mas empresários gostam de ter lucro. Então, focando no lucro, olhar apenas a elasticidade não é suficiente. Inclusive, porque se a gente pensar no resto da teoria, em que não se esperaria que nenhuma empresa com poder de mercado operasse, tivesse preços baixos o suficiente onde a demanda fosse inelástica. Ele quer forçar uma demanda mais elástica, porque nessa situação onde ele pode chegar a maior lucratividade. Ou seja, quando a gente fala em incentivos, tem que imediatamente pensar qual o objetivo. Pensando no objetivo de lucro, não interessa só a receita, também custo. Então, acho que focar em incentivos nos auxilia a organizar as ideias, tentar entender qual é o objetivo último do empresário, daquela atividade, daquela ação, daquele comportamento, e auxiliar na análise de tentar antecipar o que iria acontecer. Então, já indo para o final, eu acho que a nova lei trouxe oportunidades de melhorias para os sistemas, de desenvolvimento, de amadurecimento, e amadurecimento esse que veio a partir da experiência. Eu acho que foi Oscar Wilde que dizia que a experiência é o nome que se dá aos nossos erros. Sem errar, a gente não tem experiência, também não consegue melhorar. Certamente temos agora uma oportunidade de
com a reorganização do sistema, de ir melhorando as análises, tentar reduzir aonde é possível os prazos, tornando mais eficiente, mais rápido o sistema, gerando menos ônus para as partes. E isso passa a ser algo coletivo, algo de ambas as partes, seja regulador e regulado, seja ente público e ente privado, para fazer as análises simplificadas. Essa análise essa análise mais rápida. A análise mais rápida não é assoberbada pela necessidade dessa visão global do caso, pelo interesse de a gente ter uma visão completa e não só do mercado relevante, para depois olhar daqui a um mês, que seja 2 meses, se tem condições de entrada ou não, ou daqui a 3 meses ver se tem condições de rivalidade. Essa visão global, ao contrário, acho que até auxilia na análise de dar segurança, de ter uma visão complexa, de não ficar com pontos cegos, onde gera acabando uma angústia de entender, mas que realmente, o que está ali do outro lado? Será que eu estou deixando de ver alguma coisa que pode ser relevante ou não? Mas a ignorância acaba deixando essa inquietação e necessidade de querer investigar mais e mais. O que pode acabar estendendo os casos com essa visão integral dos casos, de toda as dimensões dele, e quando eu falo em dimensões, eu certamente estou me referindo às informações que são pedidas. Se a gente olhar o que está nas resoluções, a característica da operação, delimitação do mercado relevante, estrutura de mercado, estrutura de demanda, relações com fornecedores, condições de entrada e rivalidade e análise de poder coordenado, com essa visão global, fica mais fácil fazer a análise e chegar a um resultado mais simples. Um caso que eu acho que pode ser interessante para vocês olharem, que acabou, que foi, não na sessão passada, na sessão anterior, foi o caso que envolvia a Continental e a Day Brasil, em que era um caso onde a Superintendência Geral fez análise completa, olhou toda a parte de rivalidade, olhou as condições de entrada, olhou a estrutura, o grau de concentração ou não, e essa análise não foi feita exclusivamente em sequência, no sentido de que não há condições de entrada. Havia. Então não é necessário olhar a rivalidade. Não, vamos olhar a rivalidade. E se verificou que a rivalidade era forte entre eles. Então, são fatos que essa visão global do caso, na verdade, dá mais segurança para a aprovação nos atos de concentração, em que você tem 3, 4, 5 evidências, fica muito forte para você chegar a uma conclusão de aprovação. Então, eu pessoalmente, eu sou muito otimista em relação à nova resolução, a nova de pedidos de informações para os casos que não são simplificados, no sentido que se uma visão muito rápida diria, nossa, a quantidade de informação aumentou, por outro lado, a transparência de ambos os lados vai dar mais segurança na tomada de decisão, e uma tomada de decisão até mais rápida, porque você acaba tendo mais circular segurança do que está fazendo. Eu entendi como é que funciona, eu entendi como é que é o mecanismo, eu consigo antecipar o que pode acontecer ou não, e então posso tomar minha decisão de modo mais seguro e rápido, ao invés de ficar tentando imaginar todas as dimensões que estão mencionadas ou não, e fazer isso em sequência pode ser muito demorado. Acho que há vantagens nisso daí. Certamente, como toda novidade, a gente fica meio desconfiado. Começar a fazer ginástica é muito chato, começar a correr, começar a andar de bicicleta, mas depois que você começa, você se sente muito mal quando você viaja e não pode fazer a sua corrida, a sua esteira, a sua bicicleta. Acho que essa é a minha visão, certamente otimista em relação à análise e que está vindo agora com essa mudança da lei. Então, eu vou encerrar por aqui e já passar para a doutora Ana.
e estou à disposição para os comentários e perguntas de vocês. Obrigado. Vou passar a palavra diretamente para a conselheira Ana, agradecendo o conselheiro Eduardo, destacando que ambos são conselheiros, mas são professores também, né? Quer dizer, o conselheiro Eduardo é professor na UFRJ, a conselheira Ana professora na UNB, então é bem essa interface aqui, a autoridade, a academia na qual a gente está. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, professor Caio Mário, doutor Tito, professor Mário, também cumprimentar meu colega Eduardo Pontual, cumprimentar todos aqui presentes, agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que realmente é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde tratando de um assunto tão relevante, pelo menos para nós, né, Eduardo, como que diz respeito aos desafios do CAD. O Eduardo já salientou que ele iria priorizar na apresentação dele a questão dos atos de concentração, de forma que eu tentarei agora, nesse momento, tratar um pouquinho da questão das condutas. Portanto, quais são os principais desafios do CAD diante exatamente do julgamento desses ilícitos anticoncorrenciais? Aqueles que já deram uma olhada na nova lei, na Lei 2.529, percebem que, do ponto de vista da configuração do ilícito antitrust, não houve uma alteração substancial quando comparamos a matéria tal como era regulada pela lei anterior. Claro que houve uma alteração considerável no que diz respeito à sanção, especialmente a questão da multa. Esse aspecto eu vou tratar mais adiante. Mas no que se refere aos pressupostos caracterizadores do ilícito antitrust, nós vamos ver que a nova lei, de certa forma, mantém a mesma estrutura da lei anterior. Vejam que a infração ela continua sendo descrita principalmente a partir do objeto ou dos efeitos da conduta. Inclusive, o artigo 36 da atual lei é uma reprodução fidedigna do artigo 20 da lei anterior. Também a nova lei contém um rol de condutas anticoncorrenciais. Esse rol antes constava do artigo 21, agora está aí no parágrafo 3º do artigo 36. Mas também todos nós sabemos, pela própria sistemática da lei, que se trata de uma enunciação meramente exemplificativa, meramente descritiva, já que o que importa realmente é a ocorrência daqueles efeitos anticoncorrenciais que estão descritos no artigo 36. Inclusive, se analisarmos até a tipificação desses ilícitos, nós vamos ver que não houve também maiores diferenças em relação à lei anterior. Claro, houve algumas exclusões, como a questão dos preços excessivos, o que de resto me parece que não causa aí modificações maiores, já que desde que presentes os efeitos anticoncorrenciais do artigo 36, qualquer conduta vai poder ser considerada um ilícito antitrust. Houve uma melhor sistematização de algumas questões, como a relacionada ao cartel, mas, mesmo assim, não houve aí uma alteração significativa quando comparamos a nova lei com a anterior. Dois outros pontos que me parecem muito relevantes para o ilícito antitrust, que, de certa forma, foram mantidos pela nova lei, são essencialmente dois. Primeiro, o de que a infração antitrust ela não se trata de uma infração necessariamente de dano. Ela pode ser também uma infração de perigo. Aliás, o artigo 36 é muito claro ao abordar essa consequência, dizendo que mesmo que os efeitos não sejam alcançados, mesmo nessa hipótese, poderemos estar diante, sim, de uma infração à concorrência. E é claro que essa peculiaridade traz, sim, algumas inquietações e algumas preocupações. Outro aspecto também igualmente relevante, que já constava da lei anterior e que foi mantido pela atual legislação, é o fato de que a infração, para efeitos da sua verificação, independe de culpa, que também é outro aspecto controverso e que dá margem também a muitas discussões. Então, fiz aqui esse breve apanhado para mostrar para vocês que, pelo menos na minha visão, não houve aí uma alteração significativa no tratamento legislativo da matéria. O que não quer dizer que os desafios do CAD sejam pequenos.
uma vez que várias das discussões e controvérsias a respeito do ilícito antitruste já existem e, de certa forma, se mantêm desde a legislação passada. E o que se espera do CAD, do novo CAD, é que, diante da reestruturação do próprio CAD, diante do papel que hoje a Superintendência Geral assume no CAD, como um papel de triagem, de filtro, por assim dizer, de forma que pode o superintendente decidir os casos mais simples, inclusive no que diz respeito às condutas, enviando para o tribunal apenas os casos mais complexos ou mais delicados. Então, a ideia é de que o tribunal hoje possa, de fato, se dedicar de uma maneira mais aprofundada ao exame, não apenas dos atos de concentração, mas também das condutas. Para mim, um dos principais efeitos da nova lei é exatamente de ter mudado o perfil do próprio Tribunal Administrativo, que passa a ter uma atuação muito mais qualitativa do que quantitativa, exatamente em razão dessa atuação da Superintendência Geral. E é muito importante, dentro, então, dessa perspectiva, que o tribunal possa examinar e julgar essas condutas de uma maneira eficiente e de uma maneira adequada, principalmente quando consideramos a importância do julgamento dessas condutas no quadro maior de defesa da concorrência. É claro, e não é novidade para ninguém, que a punição dessas condutas, ela não é um fim em si mesma. O aspecto preventivo é importantíssimo. O que se quer com a punição é exatamente prevenir a ocorrência de novos ilícitos. E no que diz respeito especificamente ao infrator, é prevenir que ele reincida naquela conduta. Daí porque esse aspecto preventivo e pedagógico é fundamental. E depende, é claro, de uma resposta eficiente do CAD para essas condutas. Beccaria já dizia, em uma observação que obviamente foi feita para o direito penal, mas que se aplica também ao direito administrativo sancionador lato sensu, que a eficiência desse sistema não depende da gravidade da sanção, e sim da certeza da punição. E, de certa forma, é exatamente esse o grande desafio do tribunal, de, por meio, então, de uma atuação correta, também acabar atingindo essa finalidade preventiva e pedagógica. Mais do que isso, quando nós analisamos a própria descrição das infrações à concorrência, nós vamos ver que os tipos são extremamente abertos, eles são extremamente elásticos. Aliás, a própria introdução da regra da razão na avaliação do ilícito antitruste, ela já mostra a necessidade de que um certo juízo de adequação e razoabilidade seja feito, sob pena de considerarmos quase todas as condutas praticadas por agentes detentores de posição dominante, por exemplo, como condutas anticoncorrenciais. Daí porque me parece que o Tribunal Administrativo tem um papel muito importante de oferecer critérios coerentes que possibilitem aos agentes econômicos distinguirem as hipóteses de um exercício regular da posição dominante e de um exercício abusivo, exatamente diante da amplitude de todos esses tipos, de todas essas infrações. Então, é importante que os agentes saibam como agir. E mais do que isso, é importante que a sociedade, de uma certa maneira, também saiba que critérios são esses, até para que diversos outros atores possam assumir também um protagonismo na defesa da concorrência. Todos nós sabemos que, na atual situação do Brasil, o CAD, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, acaba assumindo esse papel quase que unicamente, mas não precisava ser assim. Basta imaginarmos quantas ações coletivas, quantos instrumentos processuais estão à disposição do Ministério Público para a defesa de direitos difusos e coletivos. Basta lembrarmos de uma hipótese que está prevista na própria lei atual, assim como estava também na lei anterior, do direito de ação, que autoriza que os próprios prejudicados possam se utilizar da ação civil para a cessação de ilícitos antitruste, inclusive para a reparação de perdas e danos. E muitas vezes todas essas opções não são exercidas diante da própria complexidade que está relacionada ao ilícito antitruste, de forma que quanto mais
e aí é uma opinião pessoal minha, quanto mais o CAD possa oferecer uma jurisprudência coerente que possibilite a exata delimitação desses ilícitos, ele não apenas estará oferecendo balizas de comportamento para os agentes econômicos, mas até mesmo estará possibilitando que outras pessoas, os próprios concorrentes, o Ministério Público, enfim, diversos outros atores, possam também exercer um papel importante na defesa da concorrência. E isso é particularmente relevante porque todos nós sabemos da importância que esse sistema de lides privadas tem na evolução do direito antitruste norte-americano. E certamente que seria muito bem-vindo também aqui no Brasil. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria agora de tratar de alguns desafios mais pontuais que acabam surgindo em virtude dessa nova lei de defesa da concorrência, no que diz respeito, então, a esses ilícitos. Antes de mais nada, é importante salientar que, quando a nova lei surgiu, em 94, praticamente não havia nenhuma reflexão mais consistente no Brasil a respeito do direito administrativo sancionador, o que, aliás, não era uma exclusividade do Brasil. Todos nós sabemos que esse poder punitivo do Estado, mesmo na esfera administrativa, ele cresce demasiadamente a partir do Estado Social, sem que tenha surgido aí, pelo menos naquele momento, uma reflexão mais aprofundada sobre como esse poder punitivo do Estado poderia ser exercido. Então, na Espanha, por exemplo, o professor Garcia de Enterria disse que, durante muito tempo, o direito administrativo sancionador poderia ser considerado quase que numa fase pré-becariana. Tamanhas eram as inseguranças, tamanhas eram as violações aos direitos dos administrados praticadas aí no bojo dessas punições e desses controles de condutas administrativas. É claro que essa situação hoje já mudou em vários países e também no Brasil, de forma que hoje me parece que a nova lei de defesa da concorrência precisa ser analisada, precisa ser interpretada também no contexto dessas reflexões. Eu acho que hoje no Brasil já não há margem para uma discussão maior no sentido de que, quando estamos falando do poder punitivo do Estado, estamos falando de um poder punitivo que é essencialmente unitário. E daí porque os princípios de direito penal se aplicam, sim, ao direito administrativo sancionador. A questão é como esses princípios se aplicam, em que medida, como se dará essa matização, considerando que a infração administrativa tem também as suas peculiaridades. Ela é também mais flexível do que um tipo penal. Então, parece-me que o grande desafio que temos hoje é exatamente o de adaptar um sistema de garantias que foi previsto inicialmente, tendo como foco o direito penal, também para o direito administrativo sancionador, do qual aí o direito da concorrência é uma espécie de um gênero maior. Nesse sentido, me parece fundamental em todas essas análises, em primeiro lugar, a preocupação com a Constituição, já que a Constituição Federal delineia, especialmente no artigo 5º, uma série de garantias importantíssimas e que terão que ser aplicadas também no processo sancionatório que se dá perante o CAD, ainda que, como eu já ressaltei, com todas as adaptações e com todas as modulações necessárias. Isso traz também uma reflexão maior, que é de saber exatamente os propósitos de todo esse sistema que está estruturado para a proteção da concorrência. Quando nós analisamos os principais livros sobre direito administrativo sancionador, nós encontramos, na verdade, uma espécie de dualidade, né? Alguns autores que sustentam que o objetivo desse direito, em qualquer que seja a seara, seria a proteção dos bens juridicamente tutelados. No nosso caso, a livre concorrência e todos aqueles outros bens que estão descritos, não apenas na Constituição, mas também na lei. Já uma outra corrente diz que a finalidade desse direito administrativo sancionador seria exatamente de conferir um sistema de garantias para o administrado. Essa dicotomia sempre me preocupou, porque me parece que nós não temos que propriamente optar entre uma coisa e outra. O
que se quer necessariamente é a conciliação dessas duas abordagens. É fundamental que possamos proteger todos os bens que estão juridicamente tutelados, mas é claro que isso não pode ocorrer em prejuízo das garantias constitucionais dos administrados que estão sendo processados. Eu até lembro aqui uma declaração do ministro Theori na sua sabatina, quando foi indagado sobre se seria garantista, e que mais ou menos disse, bom, se ser garantista é querer cumprir as garantias da Constituição, eu acredito que eu seja garantista e que todos deveriam ser garantistas também. Então, como eu disse, não me parece que haja propriamente aí uma opção pelo julgador. O que torna a questão complexa, como eu disse, é exatamente o fato de que essas garantias do direito penal, essas garantias do processo penal, não podem, em muitos casos, ser aplicadas de forma indistinta. Elas precisam, sim, de uma matização e de uma adaptação. E esse é exatamente um dos nossos grandes desafios. E mais do que isso, além dessas duas vertentes, e aqui estamos trabalhando num plano mais principiológico, por assim dizer, há também questões pragmáticas que, de alguma maneira, precisam ser enfrentadas pelo CAD. Todos nós sabemos que os nossos recursos são escassos, que as investigações de ilícitos antitruste são extremamente complexas, onerosas, a prova muitas vezes é dificílima, e isso exige, em alguns momentos, algumas análises de custo-benefício, alguma escala de priorização por parte do órgão julgador, principalmente levando em consideração que, além da punição, o que se quer é exatamente a prevenção desse ilícito. E me parece que todo esse sistema punitivo só pode ser compreendido em toda a sua integralidade se considerar essa perspectiva maior, do caráter, portanto, preventivo e pedagógico da punição dessas condutas. Então, de certa forma, são esses os parâmetros e também as balizas nas quais a análise de condutas deve ocorrer, pelo menos ao meu juízo. Então, eu passo aqui para algumas questões mais específicas que realmente têm sido objeto da minha reflexão nos últimos tempos, né? Nós tomamos posse, como o conselheiro Eduardo falou, há pouco tempo, mas já tivemos que praticamente entrar diretamente, né, nesses desafios sem tempo nem para respirarmos, né? E é claro que, ao trazer essas questões aqui para vocês, o meu objetivo não é o de oferecer respostas, até porque muitas dessas questões serão enfrentadas muito em breve pelo tribunal, então nós teremos que nos posicionar, é claro, no julgamento, de forma que aqui, nessa tarde de sexta-feira, o meu objetivo realmente é de trazer essas questões, de trazer essas perguntas. Não é propriamente o de apaziguar, e sim, principalmente, o de inquietar e compartilhar com vocês várias das nossas preocupações. A primeira delas diz respeito à responsabilidade objetiva. Nós vimos que a nova lei mantém a sistemática da lei anterior e diz que as infrações à concorrência, elas independem de culpa, criando aí um problema relativamente grande, já que nós sabemos que a responsabilidade objetiva é uma técnica de socialização de danos perfeitamente adaptável à responsabilidade civil, mas de uma adaptabilidade extremamente duvidosa ao direito punitivo, seja ele penal, seja ele administrativo. A própria lei, de certa forma, parece não estar muito convicta disso, tanto que no parágrafo 1º do artigo 38, ela diz que a conquista de mercado resultante de processo natural, fundado na maior eficiência de agente econômico em relação aos seus competidores, não caracteriza o ilícito previsto no inciso 2º do caput deste artigo, que é exatamente de domínio de mercado relevante de bens ou serviços. E esse parágrafo, de certa forma, poderia ser considerado facilmente aí como uma excludente de ilicitude, ou pelo menos de reprovabilidade, numa lógica que é mais consentânea com a responsabilidade subjetiva do que propriamente com a responsabilidade objetiva.
não me cabe aqui, até em razão do tempo, entrar nas atuais discussões sobre a culpa. Ou seja, quando falamos em culpa hoje, estamos falando em algo muito diferente do que falávamos no século XIX. Culpa hoje está cada vez menos psicológica e cada vez mais extraída de uma violação de um dever objetivo de conduta. E, de certa forma, esses parâmetros de reflexão, de alguma maneira, existem hoje até no direito penal. Basta lembrarmos aí da teoria da imputação objetiva. Mas o fato é que, no mínimo, pelo menos a prioristicamente, causa uma certa dificuldade imaginarmos que uma infração, que teria por pressuposto exatamente essa contrariedade à ordem jurídica, essa reprovabilidade, possa ser causada sem culpa. E, de certa forma, é esse um dos desafios que a lei nos coloca. Isso traz dificuldades não apenas para a configuração do ilícito antitruste, mas até para a dosimetria. Porque todos nós sabemos que a reprovabilidade, que a culpabilidade, é a principal medida para a sanção. Se eu retiro esse aspecto, no mínimo, eu também vou ter vários problemas relevantes ao ter que calcular essa sanção. O simples argumento de dizer a lei assim prevê também não satisfaz por completo, e por uma razão muito simples. Estamos lidando aqui de questões constitucionais muito importantes. E não sei se todos vocês sabem, mas o artigo 20 da lei passada, que era um artigo que exatamente previa também essa cláusula, né, ou seja, de que as infrações seriam caracterizadas independentemente da culpa, ele foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual se alegava aí violação de várias garantias constitucionais, inclusive o princípio da individualização da pena e alguns outros. O Supremo acabou não tendo oportunidade de julgar essa questão. Essa ação direta, como ela impugnava vários artigos da Lei 8.884, acabou tendo julgamento apenas da medida cautelar. Não houve a suspensão dos artigos, mas também não houve o enfrentamento de toda a discussão por parte do Supremo, enfrentamento esse que ainda pode ocorrer já em razão dessa nova lei. E vejam que quando eu coloco essa questão, eu não coloco apenas para efeitos diletantes ou acadêmicos. A questão tem implicações práticas seríssimas. Quando estamos lidando com o ilícito antitruste, podemos ou não considerar excludentes de ilicitude? Numa economia cada vez mais complexa, com tantos setores regulados, imagine a hipótese de um agente econômico que tenha cumprido uma determinação do seu agente regulatório. E aí vem o CAD e diz que essa conduta constitui um ilícito anticoncorrencial. Vejam, não haveria aí uma excludente de ilicitude? Isso não é cumprimento de dever legal? Eu posso cogitar de reprovabilidade de uma conduta numa hipótese como essa? Então, esse é um dentre os inúmeros problemas que decorrem da caracterização da infração supostamente sem culpa. E problemas que se projetam também na solidariedade, já que a solidariedade também é um instituto muito fácil de ser compreendido do ponto de vista da responsabilidade civil, do ponto de vista das obrigações civis, mas que também tem seus percalços quando estamos falando aí de questões punitivas. Outro aspecto que também é de extrema importância, a questão da infração antitruste também como infração de perigo. Então, nós já vimos, a própria lei é muito clara, não há necessidade de que o dano ocorra, basta que haja risco de que esse dano ocorra. A questão é, que margem de risco? Como é que vamos lidar com esse risco ao caracterizar a infração antitruste? Aqueles que acompanham um pouco mais as discussões recentes sobre o direito penal têm visto hoje um movimento em prol de uma tipicidade cada vez mais material. Ou seja, o direito penal não se contenta hoje apenas com a tipicidade formal. Existem vários autores que propõem princípios que, às vezes, sob terminologias diversas, acabam dizendo a mesma coisa. Quando eles falam de tipicidade material, significância, ofensividade, basicamente o que eles estão querendo dizer? Que, para constituir uma infração penal, uma conduta deve ser julgada não apenas pelo seu desvalor,
ou seja, o desvalor da conduta em si, mas também o desvalor do resultado. De forma que o direito penal tem que ter um certo cuidado quando ele procura se antecipar a um resultado que ainda não aconteceu. E é exatamente por isso que os penalistas são contrários ao que eles chamam de crime de perigo abstrato. Dizem, olha, se o direito penal vai interferir numa determinada conduta para considerá-la crime, mesmo sem ter havido um resultado, no mínimo, esse perigo tem que ser imediato, no mínimo, esse perigo tem que ser provável, sob pena, então, de comprometermos toda essa sistemática. Porém, os próprios penalistas e também os autores que trabalham com o direito administrativo sancionador entendem que o crime de perigo abstrato pode ser algo incompatível com os princípios de direito penal, mas que seria totalmente compatível com o direito administrativo sancionador. Aliás, o direito administrativo sancionador seria exatamente uma válvula de escape para essa peculiaridade do direito penal. Então, quando o legislador está diante de uma conduta que represente apenas um perigo abstrato, ele não poderia tipificá-la como crime, mas poderia facilmente tipificá-la como uma infração administrativa. Mas aí, quando nós analisamos as próprias peculiaridades do direito antitruste, será que é tão simples assim? Nós estamos lidando aqui com tipos extremamente amplos, extremamente abertos. É muito diferente a infração administrativa mais fechada, mais restrita, né? Um exemplo, ter uma arma sem licença. Não há aí maiores controvérsias, né, sobre que conduta está sendo vedada pelo legislador. Mas a situação da infração antitruste, ela é diversa. O tipo é muito aberto. Portanto, qual é a margem de discricionariedade que o julgador terá para considerar como infração uma conduta que represente apenas um perigo? Há necessidade da probabilidade? Basta uma possibilidade? Que tipo de possibilidade? Qual é o grau de risco do bem juridicamente tutelado que precisa existir para que estejamos de frente de uma infração administrativa, no caso de uma infração antitruste? São questões relevantes e que no direito antitruste se tornam ainda mais complexas, porque muitas vezes nós dependeremos de estudos econômicos para tentar projetarmos aí os efeitos daquelas condutas e também, de alguma maneira, estimarmos aí a possibilidade ou a probabilidade de que aqueles efeitos ocorram. Também em relação à prova, teremos inúmeras e grandes discussões. Aliás, aqueles que têm acompanhado o julgamento do mensalão, e parece que aqui na GV, pelo que o professor Caio Mário estava dizendo, né, há um acompanhamento bem direto do que está acontecendo, estão percebendo, então, que hoje uma das grandes discussões é exatamente saber o que pode ser considerado como prova. E é claro que essa discussão também nos aproveita, né, já que sinalizações que acontecem em relação ao direito penal, com maior razão, deverão ser aceitas também no direito administrativo sancionador, que é bem mais flexível do que o próprio direito penal. Vejam, mais uma vez, em muitos casos, estamos lidando com infrações cuja prova é extremamente difícil, cuja prova é extremamente complexa. Então, vamos poder admitir a existência de indícios? Em que medida? Desde que eles formem um conjunto convergente num determinado sentido? Quais são os limites para o julgador nesse tipo de avaliação? Isso exige para o julgador, por sua vez, um ônus argumentativo mais complexo. Como lidar, portanto, com todas essas realidades? Na verdade, existem várias outras questões, mas o tempo está se esgotando, e eu gostaria apenas de tratar de uma última, que é a que diz respeito à sanção e à própria dosimetria da pena. Como eu adiantei já no início da minha exposição, se há um aspecto em que, de fato, a nova lei inova em relação à lei anterior, esse aspecto ocorre exatamente na questão da sanção, especialmente na questão da multa. E aí isso gera uma primeira indagação, inclusive no que diz respeito ao direito intertemporal. Vamos aplicar que lei às condutas que ocorreram sob a égide da lei anterior? Cogitaremos aqui da aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benigna?
Ainda que a resposta seja sim, a questão não acaba por aí. Como é que se dá essa retroatividade? Eu analiso essas leis em abstrato ou eu analiso essas leis em concreto? Eu analiso essas leis em bloco, ou seja, eu só posso aplicar o que está numa lei ou o que está na outra, ou eu posso imaginar também que apenas alguns aspectos da nova lei retroajam, o que gera também alguns problemas, né? O que se chama aí de mesclagem. Alguns dizem que essa técnica de interpretação acabaria levando a um resultado que seria quase o de uma terceira lei, em que, na verdade, o julgador estaria compondo, né, uma nova sistemática de sanção ou de dosimetria a partir de aspectos favoráveis de uma lei ou de outra. Então, percebam como são delicadas essas questões e questões que certamente terão que ser enfrentadas pelo tribunal muito em breve, principalmente diante do grande número de condutas ocorridas e investigadas sob a égide da lei anterior e que ainda não foram julgadas. Ainda há um outro aspecto da nova lei, que no artigo 38, inciso 7º, né, na ânsia realmente de se buscar uma tutela plena da concorrência, se prevê como a sanção qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Então, vejam, se dá aí um poder sancionatório extremamente amplo. É praticamente um cheque em branco que se dá à autoridade antitruste para que ela possa, no caso concreto, escolher a sanção que for mais eficiente para a punição daquela determinada conduta. Isso sem falarmos aí em todos os aspectos que devem ser ponderados, muitos dos aspectos, né, que estão agora previstos no artigo 25, isso sem falarmos nas dificuldades que são naturais em relação à própria questão da dosimetria da pena. Então, como eu disse, essas são apenas algumas das questões mais gerais. Me pareceu nesse momento que eu não deveria entrar em questões muito específicas. São questões que permeiam, de uma certa maneira, a reflexão sobre toda a punição de condutas, né, todo esse aspecto punitivo que é de competência do CAD, e que reforçam ainda mais, como eu disse, esse que, para mim, é um dos grandes desafios do CAD no momento. Queria passar a palavra para o professor Mário Shapiro, professor aqui da escola, professor de Direito Econômico e Direito Administrativo, para que possa abrir os debates, professor Mário, e em seguida abrir para a plateia. A ideia, como falei, é de fato uma conversa com a informalidade que a academia propicia e que a gente possa ter uma troca o mais produtiva possível de todos os presentes aqui com os conselheiros. Obrigado. Obrigado, Caio. É uma satisfação tê-los aqui na escola. Eu queria fazer uma primeira questão para vocês, tirando vocês da zona de conforto de vocês, que é a microeconomia e a dogmática jurídica. Eu queria ouvir vocês a respeito da conjuntura em que a gente está vivendo, um balanço de economia política, vamos dizer assim. Se a gente for pensar na Lei 8884, havia uma clara convergência entre a promulgação da Lei 8884 e o contexto econômico que o país vivia. Ou seja, uma lei que foi promulgada no contexto de estabilização monetária. Então, o CAD era um instrumento importante e a concorrência era um instrumento importante e era convergente para com o contexto macroeconômico que o país vivia, né? Havia todo o interesse, o país iniciava um processo de reforma do Estado, havia todo o interesse em que se mudasse a lógica de organização do processo de desenvolvimento do país, né? De um processo de oferta, de um modelo de oferta para um modelo de demanda, valorização dos preços relativos, valorização do mercado como espaço de alocação econômica. Portanto, fazia todo sentido naquele contexto, naquela conjuntura de economia política, ter uma nova lei de concorrência, e não é à toa que essa lei, digamos assim, pegou, né? A Lei 8884 fez do CAD um tribunal de verdade e com grande capacidade de intervenção no Estado brasileiro. Na promulgação da nova lei, né, as matérias de jornal e as matérias de revista, teve uma matéria recente agora na Carta Capital dizendo o CAD com dentes e coisa que o valha. Mas a minha questão que eu faço a vocês é,
vocês imaginam que vivam a mesma conjuntura favorável para a defesa da concorrência? A gente vive um ambiente macroeconômico diferente, né? De um lado, por conta da crise financeira e por outras questões do país, a gente tem assistido um ativismo crescente do Estado. O Brasil tem política industrial, a terceira política industrial desde o começo dos anos 2000, talvez uma intenção, o BNDES atuando fortemente na economia e a julgar pela última política industrial favorecendo fusões de empresas. Então, eu queria que eu ouvisse de vocês um pouco assim, tirando a questão interna do CAD, as pressões institucionais, as dificuldades, os desafios que vocês terão com a aplicação dessa nova lei, que desafios outros vocês imaginam, situando o CAD no mundo? Quer dizer, que mundo é esse que vocês verão na qualidade de conselheiros? Com isso, será divergente ou convergente com o novo CAD? Obrigado, Mário. Passo a palavra direto aos conselheiros. Eu acho que eu vou segurar o microfone. Eu acho que a nova lei ela vem exatamente num momento muito positivo de desenvolvimento da economia, onde essa estabilização monetária se consolida, onde há um movimento de empresas em uma melhor busca da eficiência e, nesse sentido, é uma convergência na ideia de competição, eficiência na economia. Ganhos de floating financeiro estão diminuindo, as empresas vão ter que focar na eficiência e na parte operacional, na concorrência em si, ou seja, usando a concorrência como uma ferramenta para se desenvolver. A evolução, essa estabilidade monetária trouxe consigo também, e todo esse arcabouço institucional desenvolvido, de desenvolvimento de instrumentos financeiros de controle. A gente tem uma evolução no desenvolvimento do Brasil de empresas puramente familiares, depois passamos a TSAs, a consolidação de instrumentos financeiros e fundos de investimento. A própria forma de atuação do governo no seu interesse de orientação da economia, ele muda ao usar o controle acionário, usar instrumentos de financiamento, mais do que o controle direto, exclusivamente estatal, de controle absoluto das empresas. Eu acho que a nova lei ela se encaixa na necessidade de da busca maior da eficiência, de ter essa clareza de que quanto maior a competição, melhor será para os consumidores, para o desenvolvimento do país, pois sempre existiu, há muito tempo se diz que a melhor vida para um monopólio é uma vida quieta, uma vida sem inovações, é uma vida sem competição, uma vida sem foco nos consumidores para melhorar os seus serviços. Sem dúvida nenhuma, o contexto institucional mudou bastante, né? E eu acho que a complexidade também das questões hoje ela é de um grau, não sei se maior, mas pelo menos bem diferente, né, do que havia, por exemplo, na Lei 8.884. Basta dizer hoje que as condutas estão cada vez mais internacionalizadas. É muito difícil imaginarmos uma defesa da concorrência situada apenas num plano interno. Cada vez mais a defesa da concorrência ela toca em questões regulatórias de diversas ordens. Então, é quase que também impossível a gente, mesmo em análise de conduta, né, se deparar com um mercado em que não haja questões regulatórias fundamentais que vão ter que ser consideradas nisso. Então, de fato, muita coisa se modificou. Mas eu, particularmente, eu vejo esse novo momento com muita esperança e com muito otimismo, porque todo o aprendizado que foi construído sob a égide da lei anterior, eu acho que propiciou, por um lado, uma maturidade institucional, não apenas para o CAD, como também para o meio jurídico, meio acadêmico, em torno dessas questões, como também uma legitimidade do órgão. Então, hoje, o CAD parte para esses novos desafios com talvez uma legitimidade que ele não tivesse
no momento anterior. Na semana passada, eu estava até conversando, né, com o nosso presidente, o Vinícius, e ele me contou que em alguns momentos iniciais, né, da Lei 8.884, conselheiros ou presidentes do CAD ficavam analisando os jornais para identificarem eventuais atos de concentração e oficiarem as empresas, porque na época não havia nem mesmo essa cultura de que os atos tinham que ser apresentados, né? Hoje, esse tipo de situação já é inimaginável, né? De alguma maneira, já faz parte da própria cultura empresarial a de considerar os aspectos concorrenciais e, consequentemente, a atuação do CAD, né, nas suas próprias estratégias e em todos os seus deveres. Então, apesar do aumento dos desafios, por um lado, eu acho que o SBDC ganhou, em termos de experiência e em termos de legitimidade, certamente compensa aí, eu acho, que o aumento desses desafios. Obrigado. Vamos abrir as questões. Eu posso pedir uma ajuda com o microfone? Pedro. Boa tarde, meu nome é Pedro Dutra. Eu gostaria de trazer uma colaboração à pertinentíssima colocação do professor Shapiro e da experiência de um simples advogado, não acadêmico. E depois fazer uma questão à conselheira. Esta lei é muito ruim do ponto de vista técnico. Ela é mal redigida, confusa, ela tem grandes inovações. A grande inovação é concentrar tudo num órgão só e a notificação prévia. Com muita elegância, a conselheira Ana Frazão, ao explicar os problemas que aí estão, ela vai se deparar com a redação confusa de alguns conceitos e tudo mais. Mas é interessante notar, a Lei 884 é uma lei muito bem feita. Ela tem uma tradição de seguir as normas que antecederam no Brasil e fora do Brasil. É pertinente a colocação feita pelo senhor da nascença da lei, mas é importante dizer o seguinte: a lei foi aprovada, no dia seguinte ela já era combatida pelos titulares da SDE. Todo titular da SDE combateu essa lei. Quis alterá-la, quis reduzir o poder do CAD. Inclusive, a lei que aí está é uma iniciativa pessoal do Daniel Goldberg, que era titular da SDE, que praticamente eliminava o CAD. Ele almejava aquele lugar de titular da nova SDE, da superintendência, todo mundo sabe, e o projeto de lei que nasceu está registrado nas revistas do IBRAC, os debates então feitos, era nesse sentido, de reduzir o poder do CAD. Porque uma grande característica do exercício da função do CAD desde o começo, e isso aí é um trabalho dos advogados do IBRAC, foi a transparência do CAD, que as reuniões foram sempre abertas, e o CAD é o primeiro órgão a transmitir as reuniões por internet e tudo. Então, o CAD ganhou uma grande legitimidade pela transparência que desde cedo ele teve e hoje se aperfeiçoa, inclusive com a disposição de todos os conselheiros e destes novíssimos de sempre vir ao debate, se expor a questões, coisa que não vemos nos órgãos reguladores. Muito bem. Então, essa tentativa de fulminar uma lei boa sempre ocorreu e, afinal, teve sucesso. Quem acompanhou, o Tito acompanhou a votação dessa lei, sabe de coisas absurdas no Congresso. Não tinha um texto básico. A lei era um colcha de retalho que foi sendo arrumada. Eu até tenho uma visão um pouco mais pessimista, ou pessimista, que é a seguinte: o poder do CAD foi furiosamente enfraquecido, num momento em que precisava ser fortalecido. Qual é o grande exemplo disso? Essa intervenção do senador Dornelles, que elevou os índices de jurisdição de 750 milhões e 75 milhões, o que propicia, e vem propiciando, a minha experiência de advogado recentissimamente, eu, por exemplo, tenho notícia que acabou de se criar um monopólio regional. E outros vários estão sendo criados, porque qualquer empresa, para se ter uma ideia hoje, toda empresa que tem uma rede de distribuição nacional pode comprar todos os seus distribuidores hoje independentes sem notificar o CAD, porque dificilmente um deles terá 75 milhões de faturamento. Então, aí eu tenho uma observação feita a fazer sobre o que acaba de dizer a conselheira. O Vinícius me disse que eles vão voltar a ler jornal furiosamente para identificar esses atos de concentração que a emenda Dornelles impede, proíbe, isenta de notificação. E vão avocar. Depois de alguma avocação, vão criar um regulamento que terá o caráter
pedagógico, como a senhora diz, e não compulsório, porque a lei não manda notificar, mas é bom que notifique, não sei o quê, não sei o quê. Então, o CAD hoje tem uma dificuldade muito maior do que teve o CAD sobre a lei nova. É muito mais difícil. E a conjuntura hoje é regressista em termos de macroeconomia. As políticas são intervencionistas. As agências, aquele modelo foi todo desfeito. Retroage é um modelo da era Vargas, de anulação das agências reguladoras, que havia na era Vargas, já havia agência reguladora. Então, todas praticamente anuladas, as empresas estatais têm comandos diretos do governo, entendeu? As pressões sobre o CAD vão ser muito maiores, basta ter um ato de concentração muito grande, entendeu? Então, o CAD hoje tem uma tarefa muito mais difícil, porque tem uma norma jurídica que deverá aplicar, uma norma legal, de qualidade inferior, visivelmente, e uma conjuntura que não é pró-competitiva. Basta ver as isenções dadas a certos tipos de mercado e tudo, que lá no exterior já são tratados, inclusive pelo órgão de defesa da concorrência, com uma ajuda estatal, que é, sabidamente, em quase todos os casos, anticompetitiva. Era essa observação que eu queria fazer, porque a pergunta, a sua ponderação me parecia muito pertinente. E, rapidamente, conselheiro, o seguinte: sanção, que foi um tema muito feliz abordado pela senhora. A lei, eu não me recordo de cabeça, porque eu não decorei a lei, mas o Caio, que decorou ela toda, sabe, que é o seguinte: a sanção diz, o CAD imporá 20%, é o iPad, mas 20% sobre o faturamento, aí vem o primor da nova lei, sobre o faturamento da empresa, ou do grupo, ou do conglomerado. Quer dizer, qualquer critério de definição de porte desaparece, porque a multa será de 20% ou do grupo, ou da empresa, começa assim, da empresa, ou do grupo, ou do conglomerado. A senhora falou do cheque em branco. E esse cheque em branco, conselheira, como é que fica? Posso já? Bem, agradeço as suas intervenções, doutor Pedro Dutra. E, de fato, né, antes até de responder a pergunta, só um breve comentário a respeito daquela sua primeira intervenção sobre a necessidade de que agora passemos a ler os jornais, né? É claro que muda a circunstância, porque antes se lia o jornal exatamente, né? Mesmo diante de um critério objetivo. Agora se lê o jornal diante de um critério subjetivo, e me parece que nesse ponto a lei ela adotou uma solução interessante, que é de criar um parâmetro objetivo para a apresentação desses atos, possibilitando que mesmo operações que não atendam àquele objetivo possam ser examinadas. Hã? Exatamente, né? Bom, sem entrar então no mérito, né? Bom, em relação à questão da sanção, me parece, doutor, que aqui a lei ela foi coerente. E por que eu digo isso? Porque essa previsão, que na verdade leva a base de cálculo da multa, né, para o faturamento do grupo ou do conglomerado, ela casa perfeitamente com a definição de solidariedade que está prevista na própria definição do ilícito anticoncorrencial. Ou seja, são considerados infratores, né, o grupo como um todo, ainda que apenas uma de suas pessoas jurídicas tenham praticado a infração. Quer dizer, não vou até entrar no mérito, como eu disse, a solidariedade no que diz respeito, exatamente, no que diz respeito à sanção, ela traz também problemas. Mas, pelo menos nesse aspecto, independentemente desses problemas, a lei me parece que ela foi coerente. Ou seja, se ela considera que todo grupo é responsável, então ela possibilita que a base de cálculo da sanção seja também o faturamento de todo o grupo. De que forma isso vai ser interpretado, né? À luz exatamente de todos aqueles problemas, das garantias envolvidas, aí uma outra história. Mas, pelo menos, me parece que o legislador foi coerente nesse sentido. Se ele considera que todo grupo é responsável, então a base de cálculo é o faturamento do grupo. Essa é a problemática que nos é colocada pela lei.
Aliás, exatamente, essa é a grande discussão, né? Principalmente do ponto de vista da individualização da infração, da individualização da pena. Como eu disse naquela minha exposição, a solidariedade é algo que pode funcionar muito bem, né, no direito civil, mas no direito infracional, seja ele de cunho penal ou administrativo, traz seus problemas. Na verdade, o senhor está ressaltando exatamente alguns desses problemas e que não são pequenos, não são simples. Deixa eu, antes só de passar a palavra para a próxima pergunta, eu queria só fazer uma intervenção sobre essa questão da dosimetria da multa, que eu acho que é uma discussão interessante. Me parece que o que o legislador tentou fazer ao falar de empresa, grupo e conglomerado, doutor Pedro, não sei, acho que isso está muito associado ao outro ponto que ele altera na mudança do cálculo da sanção, que é no ramo de atividade. Quer dizer, eu acho que o legislador está preocupado com o seguinte: se ele está focando a sanção no ramo de atividade, se aquele grupo tem múltiplas empresas que prestam o mesmo serviço ou vendem o mesmo produto no mesmo ramo de atividade, ele está querendo levar um cálculo que seja substancialmente adequado ao ramo. Na realidade, ele está tentando, em tese, isso poderia ser até uma redução da base de cálculo se a gente comparar com o faturamento bruto total em empresas multiproduto. Faz mais né? sentido isso, porque a jurisprudência do CAD já limitava ao faturamento no mercado relevante. Então, mas eu acho que aí vem a discussão, que eu acho que é uma discussão bastante relevante. Essa sobre, afinal de contas, o que é ramo de atividade, né, dentro da lei. O CAD editou a Resolução 3, fez uma lista de ramos de atividade com a preocupação de estabelecer previamente e garantir segurança jurídica aqui. Do outro lado, a leitura daqueles 130 ramos, eu não sei quantos são exatamente, mas que a partir do KNAI foram agregados e foram listados ali, mostra graus de granularidade nos ramos muito diferentes. Quer dizer, tem ramos que você vê uma atividade agrícola quase integralmente como um ramo de atividade, e outros ramos, por exemplo, segmentos da indústria alimentícia segmentados ali. Eu acho que isso causa uma dificuldade grande em termos de dosimetria de multa e que talvez exija alguma reflexão à lá mercado relevante em algum momento. Quer dizer, eu não sei qual a troca entre certeza, portanto, uma lista exaustiva de ramos de atividade de um lado, versus proporcionalidade. Quer dizer, até que ponto você consegue atingir graus de granularidade adequados em termos de definição dos setores, estabelecendo-as previamente e não a posteriori com base na análise de cada conduta. Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que se coloca. Então, na minha leitura, o conglomerado ou grupo, ele aparece muito porque você definiu uma base de cálculo focada no setor. Na hora que você foca no setor, não faz muito sentido duas empresas do mesmo grupo atuando naquele mesmo setor não serem levadas em consideração naquela infração, mas ela coloca ainda maior o desafio sobre a definição do que é, afinal de contas, setor de atividade empresarial que está sendo definido. Acho que essa é uma provocação que eu queria colocar, não sei se os senhores gostariam de responder ela, mas não tem uma pergunta efetiva, é uma dúvida mesmo, quer dizer, como lidar com isso. Essa definição que o CAD fez dos ramos de atividade, eu penso que ela se aplica mais para informar o mercado em caso de notificação de arte de concentração, para definir alguma coisa de ramo de atividade, porque quando vai para a infração é muito complicado e assim será sempre complicado abandonar o conceito de mercado relevante. O problema é que está no artigo 37, inciso 1 das sanções para as infrações. Esse é o problema. Boa tarde. Eu queria perguntar para o conselheiro pontual, qual o limite que você vê na aplicação de econometria em análises em geral de antitruste? Você acha que é uma questão mais de custo-benefício, então a econometria pode ser cara, precisa de muitos dados, ou é uma questão mais qualitativa mesmo, tem um ponto em que a econometria não responde às questões necessárias que estão sendo analisadas aí? Eu acho que a econometria é uma ferramenta muito, muito boa para trazer evidências para o caso, trazer informação. E nessa dimensão é que ela deve ser utilizada. Ela, como uma ferramenta estatística, traz as limitações de metodologia científica do que ela consegue revelar, mas ao mesmo tempo ela é muito poderosa de trazer e de revelar coisas para a gente. Certamente não será um caso é muito nem tudo de um caso dá para traduzir em números exclusivamente,
E isso já colocaria alguns limites do papel que a econometria poderia ter no caso. Certamente ela traz muitas informações, mas há de se lembrar que ela é baseada na estatística, que tem suas limitações também, e certamente um caso não tem dimensões exclusivamente quantitativas, ou que possam ser transformados em números exclusivamente, embora tratando de preços e quantidades. Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da sanção e em relação ao faturamento. Queria perguntar para os conselheiros em que medida vocês acreditam que a jurisprudência do CAD em definir a porcentagem das sanções, por exemplo, em cartéis ou em preço expiratório ou o que seja, vai ser um guia para ajudar na decisão de como vai ser aplicada essa multa do faturamento. Então, na dosimetria vai ser avaliada essa jurisprudência do CAD, ou se não, na medida em que mudou muito o critério, né, de 1 a 30 e agora 0,1 a 20, e considerando agora essa questão do setor, que é uma questão bastante controvertida, como a gente já pôde ver. Obrigada. Na verdade, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas os critérios de dosimetria, de certa forma, eles continuam muito próximos, né? A grande modificação da nova lei foi exatamente em relação à base de cálculo, já que houve essa inclusão, né, do faturamento aí do grupo, do conglomerado, porém com esse recorte do ramo de atividade, e também a questão da alíquota. Isso gera alguns problemas, porque dependendo do caso, a nova lei tanto poderá ser pior, como ela poderá ser melhor, de forma que uma análise meramente abstrata até nos dificulta a uma compreensão sobre se realmente estamos falando de uma lei que é melhor ou pior do ponto de vista puramente abstrato. Mas uma coisa é certa, como eu te disse, os critérios de dosimetria, eles, de certa forma, são mantidos. Então, me parece que aqui o tribunal mais importante é exatamente como é que o tribunal vai conseguir fazer essa gradação, portanto, se utilizando, como eu disse, não dá para a gente aqui adiantar qual vai ser o posicionamento do CAD, né, sobre essa questão de direito intertemporal. Né, que lei será aplicada, em que medida. Mas uma coisa é certa, a partir do momento em que os pressupostos estiverem definidos, o mais importante é encontrar uma sanção, pelo menos ao meu ver, que possa traduzir da maneira mais fidedigna possível a questão da reprovabilidade da conduta. Daí, inclusive, porque a reincidência ela é apenada de uma maneira tão incisiva, né, nesse sistema, que, aliás, faz todo sentido. Mas o cuidado vai ser o mesmo, seja independentemente da solução sobre qual lei será aplicável. Eu também subscrevo as palavras. Eu acho que, a princípio, não é possível, dada que você mudou... Se, por um lado, você mudou as porcentagens, por outro lado, você pode ter alterado significativamente a base de cálculo, e não é possível antever se é o maior ou é menor, irrespectivo do que vai ser feito em qualquer caso específico. Há uma pergunta específica para a professora Ana, que é dentro do discurso de que o sistema punitivo do CAD ele deve encerrar o caráter pedagógico, e preventivo e pedagógico, e dessa questão da reprovabilidade da conduta. Tendo aí em mente os últimos casos de condutas que foram condenados pelo CAD, o CAD ele não estaria trazendo uma tendência aí de algo que já foi superado no âmbito do direito penal, que é a ideia de prevenção geral? Em que sentido você está utilizando esse termo? A ideia de prevenção geral de no que sentido... uma multa astronômica para uma empresa, que é você dar aquela punição exemplar para que ninguém mais ouse cometer aquela conduta. Bom, certamente que esse aspecto é um aspecto que tem que ser levado em consideração na dosimetria da pena. Né? Tanto que, se a gente der uma olhada no artigo 45, por exemplo, a gente vai ver a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a situação econômica do infrator, os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado. Então, é claro que esse aspecto ele precisa ser considerado. Porém, quando eu digo que essa sanção ela tem um aspecto preventivo, eu não quero dizer que seja esse o único aspecto. De alguma maneira,
isso faz parte de toda uma construção, a gente pode considerar até uma construção que vem desde o iluminismo, que a pena ela também tem uma finalidade retributiva. Então, de alguma maneira, ela precisa levar em consideração os aspectos individuais daquele agente e, de alguma maneira, ser correspondente, ser proporcional também à conduta dele. Parece-me que aí o desafio do tribunal é exatamente conciliar esses dois aspectos, né? De alguma maneira, levar em consideração esse caráter preventivo, o que eventualmente levará a análise para um patamar mais amplo, inclusive dos efeitos negativos do mercado, da sinalização que aquela punição poderá dar para o mercado, mas também sem desconhecer as situações individuais daquele agente, né? Porque faz parte do próprio princípio da individualização da pena, da proporcionalidade e de uma série de outros princípios constitucionais que se aplicam ao direito administrativo sancionador, ainda que com as devidas matizações, que a pena guarde uma ideia de proporcionalidade com a conduta praticada. Então, tentando ser bem explícita em relação à sua pergunta, me parece não ser correto, né, que qualquer órgão da administração possa, ao fazer uma dosimetria, ao calcular uma pena, pensar tão somente no aspecto de prevenção geral, desconsiderando as circunstâncias individuais daquele agente. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Vou mudar um pouquinho o caminho da discussão. Desde que a lei mudou, meu background é mais de mercado de capitais, e desde que a lei mudou, quando a gente... as discussões giram muito em torno de aquisições que são específicas em companhias, né? Uma empresa comprando a outra e entrando na outra, comprando o fornecedor, o distribuidor, e são problemas, acho que é claro o problema que isso pode criar. O que a gente vê hoje e no mercado de capitais, há uma interação do CAD com a CVM. O mercado de capitais é muito mais dinâmico do que o mercado de fusões e aquisições, porque se você acredita que que você pode negociar livremente as suas ações, deveria o CAD estar tão preocupado com os mesmos limites que nós estamos colocando às operações que não são no mercado de capitais, porque o que a gente vê hoje são uma confusão generalizada para os gestores de ações, para as grandes instituições financeiras que, claro, sempre tem um faturamento maior do que os limites oferecidos e eles têm dificuldade em avaliar quando são concorrentes, quando não são, se eles devem olhar o cotista de um fundo, não devem. Então, eu queria saber se há uma conversa entre CAD e CVM para tentar, de alguma forma, endereçar esse tipo de preocupação, que pode limitar, né, o mercado. Sim, certamente há essas conversas, é algo que é uma preocupação grande, como aproveitando a pergunta que foi feita, certamente com o desenvolvimento do mercado de capitais, das formas alternativas de financiamento, que não exclusivamente empréstimo, e há uma preocupação muito grande de como esse dinâmico setor e essas dinâmicas formas de controle e financiamento e apoio às empresas reflete no escopo de atuação do CAD. E não só em relação à CVM, mas também o CAD mantém um diálogo muito profícuo e permanente com a Ambima e outras associações que envolvem esses agentes de mercado, tentando sempre chegar a regulações onde haja transparência, entendendo como funciona e, ao mesmo tempo, tentando tranquilizar todos os envolvidos, ordenando as responsabilidades de cada um. Então, certamente é algo que está na agenda. Já fizemos reuniões agora eu peço desculpas para os órgãos que eu vou poder esquecer, certamente eu vou esquecer de todos os envolvidos, mas não só com a CVM, mas principalmente com os agentes de mercado, né, através dos seus organismos Ambima e outros. A BVCAP e outros. Na verdade, só fazendo também um pequeno comentário, esse diálogo, especialmente com a CVM, não se trata nem de uma opção, é uma exigência da própria lei, né? A própria lei diz que a CVM tem que informar ao CAD, por exemplo, as mudanças de controle acionário, o registro das fusões, ou seja, ela mesma já diz, olha, um diálogo entre essas duas instituições, ele precisa existir. Boa tarde, meu nome é Jean, pergunta para a conselheira Ana Frazão. Um dos pontos
que um dos gargalos do CAD que vai ter que ser enfrentado, que a senhora apontou, é em relação às provas. Quais são os limites, quais são as provas recomendadas, enfim. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito de como conciliar a questão da independência da culpa. Então, a infração pode ser cometida independentemente de culpa, e a aplicação da multa do artigo 40, que tem início em R$5.000, diários, né, podendo ser multiplicado por 20 vezes, né, o valor. No caso de retardamento, omissão ou recusa na demonstração de algum documento ou produção de alguma prova. Porque a mim me parece, por enquanto, um pouco incompatível a inexistência da culpa com a obrigação de produzir uma prova e a implicação de uma penalidade tão elevada, sem que haja critérios muito objetivos de quais são essas provas e até onde, qual é o limite que o CAD ou a secretaria tem para requerer a produção de determinadas provas. A pergunta é extremamente pertinente e o artigo 40, pelo menos, ele já nos dá uma primeira sinalização ao dizer que não é qualquer recusa, omissão ou retardamento. Ele precisa ser injustificado. Então, basicamente, nesse caso, eu acho que o elemento de reprovabilidade fica muito claro aqui. Agora, para responder, de fato, a sua pergunta, não há como fazer isso sem necessariamente analisar a questão do ponto de vista das garantias penais e que supostamente seriam aplicadas ao processo administrativo sancionador com as devidas restrições. E aí nós vamos ter que analisar quais são as dimensões do princípio da presunção da inocência, do princípio do direito de não produzir prova contra si mesmo, né, no processo administrativo. Certamente que são discussões extremamente pertinentes e, em princípio, né, sem querer, obviamente, adiantar qualquer posição nesse sentido, o princípio, o direito, né, de não produzir prova contra si mesmo é um princípio, digamos assim, de extremo significado e que também seria aplicável ao direito administrativo sancionador. Uma pergunta bem rápida para os conselheiros. Queria saber como é que está a agenda normativa, dentro dessa linha toda de desafios, como é que está a agenda normativa do CAD nos próximos 3, 6 meses? Quer dizer, o que está sendo discutido? Há algumas lacunas que a gente conhece, por exemplo, definição de contrato associativo, de alguma forma, rediscussão de critérios em relação a fundos de investimentos, há uma preocupação grande da indústria. O que mais está sendo discutido e quais são os prazos que o CAD está trabalhando? Eu acho que o que está sendo discutido muito já foi dito por você. Eu acho que quanto a prazo é sempre difícil a gente poder especificar um prazo claro. A gente quer chegar a fazer comunicações oficiais para o público o mais rápido possível para dar mais tranquilidade, segurança. E estamos fazendo essas discussões que foram mencionadas. Eu acho que o senhor tocou bem nos 2 pontos-chave hoje, do ponto de vista da normatização, né? Fundos e contratos associativos. E 2 questões que são extremamente complexas, né? E que vêm dando assim, muito que refletir e pensar. Porque a gente sabe que nenhuma regulamentação é perfeita, mas qualquer intervenção nesse sentido precisa ter um mínimo de consistência, porque senão os efeitos desastrosos podem também ser de difícil reparação. Uma pergunta para a conselheira Ana Frazão também. Me chamou muita atenção na sua exposição a questão referente ao artigo 38, inciso 7, no tocante a essa previsão legal no tocante à garantia dos administrados. Em que medida, a partir do momento em que o CAD tem que observar determinados princípios previstos na Constituição Federal, essa previsão legal
colocaria em risco algumas garantias fundamentais, digamos assim, dos administrados, e como a senhora vê isso? Sem querer adiantar desde já posições, enfim, que eventualmente a gente tem que tomar nos julgamentos, esse inciso, ele certamente precisa ser visto com muita parcimônia, né? Porque, de fato, ele dá muitos poderes ao tribunal e, ainda que o tribunal, então, possa se utilizar dessa competência, ele terá que fazê-lo com uma atenção redobrada a todos esses princípios, né, de direito penal, que, pelo menos para mim, são aplicáveis ao direito administrativo sancionador. Repito sempre, com as devidas adaptações, né? Então, trouxe esse inciso exatamente porque ele me traz também uma série de inquietações. Na verdade, a razão de ter mencionado foi exatamente compartilhar com vocês essas inquietações. A minha pergunta vai para o tema da troca de informações, porque com a virada da lei, a gente mudou de sistema, né? Deixamos Egito e Paquistão e passamos agora para um controle prévio. Mas uma coisa que chama bastante atenção é, na negociação de uma concentração, o que os advogados de M&A vão poder trocar numa due diligence, o que eles vão poder negociar para não caracterizar aí depois gun jumping, ou porque antes tudo bem, você fechava a operação, aí notificava. Agora fica tudo mais sensível. O que você pode trocar de informação? O CAD vai sinalizar que informação pode ser trocada, o que não pode, quais são os limites, parâmetros. Essa é a ideia. Bem, certamente agora eu não vou dizer o que pode e o que não pode. E, ao mesmo tempo, eu acho que, no geral, certamente as empresas em si já teriam preocupações bastante sérias em relação a ter informações de um lado circulando para o outro, sendo usados para fins que não sejam exclusivamente da avaliação para chegar a um termo de avaliação da empresa. Nosso mandato como órgão da concorrência é se preocupar com os impactos concorrenciais desse fluxo de informações antecipado, em certo sentido, mas que a gente teria que avaliar caso a caso. Certamente, eu acho que eu não vejo tanta preocupação como você traz, além do que já se faria em qualquer negociação, assim, falando em termos muito gerais, desde que você não utilize. Sendo bem claro, se você fizesse uma conversa e não fizesse uma fusão, já haveria um problema de informação para levar a uma conduta. Então, se você... Não, mas o fato que você está fazendo depois um ato de concentração não exime você, a princípio, do que você está fazendo. Você pode ter as duas situações, um ato de concentração e uma conduta que aconteceu numa data específica, numa situação específica, porque é uma informação que fluiu, gerou uma mudança de comportamento. Você caracterizar isso como um ato de concentração depois, certamente eu acho que são coisas muito diferentes. E de novo, eu acho que a discussão que você está trazendo, em muito, é restrita pela própria natureza das empresas de quererem se preservar durante a negociação, que pode ir ter sucesso ou não. As empresas elas se protegem em relação a isso. De que, olha, vamos trocar informações, vamos nos conhecer, vamos sentar e conversar para chegar a um bom termo do nosso acordo do ato de concentração. Se você já está me dizendo que isso será levado depois para gerar uma conversa, me surpreenderia que isso já seria a ideia inicial da empresa. Eu acho que não vejo, não tem uma preocupação tão grande
com a nova lei da forma com que isso vier a acontecer. Bom, queria novamente agradecer enormemente a presença dos conselheiros, conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, conselheira Ana de Oliveira Frazão. Um imenso prazer para a Fundação Getúlio Vargas poder recebê-los aqui, respondendo a inúmeras perguntas de estudantes, de advogados, de professores, todas respondidas com a mesma seriedade, entusiasmo com o futuro e dedicação aí de vocês. E para a gente, enquanto universidade, é parte do nosso papel participar desse debate público. Acho que esse é um contexto extremamente positivo, tê-los aqui e trazer esse debate para dentro da escola. Queria agradecer a todos os presentes, em especial ao professor Mário Shapiro, aqui ao meu lado, ao Dr. Tito Andrade, o IBRA, que, enfim, tem sido grande promotor de discussões aí sobre a nova lei, e mais uma vez aos nossos palestrantes, e, enfim, queria uma salva de palmas para eles aqui. Obrigado.